Oi, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive agora há pouco, em oração. Eu estava vendo um vídeo no YouTube e esse vídeo é de um canal cristão bem maior que o meu. E enquanto eu estava vendo, eu pensava: olha como é bom esse vídeo, olha como ele explica direito, olha como ele tem clareza no entendimento e no explicar. Olha, tá tudo muito bom. E pensava: Deus não precisa de mim, entendeu? E eu pensava dessa forma, mesmo sabendo que é errado. Eu já sabia. E eu concluí, tinha decidido já na minha mente, eu não vou nem falar disso com Deus, porque eu sei que é errado. Quando eu for orar, eu não vou nem falar disso, porque eu já sei até o que Deus vai me falar. Eu não vou falar, Deus já sabe o que eu vou falar, eu também já sei o que ele vai falar, então eu vou ficar quieto. E aí eu fui orar. E estava assim, falando: Senhor, o Senhor sabe o que eu penso, eu sei o que o Senhor pensa, eu não vou nem entrar naquele assunto. E Deus me lembrou de algo. Ele me disse: eu posso te surpreender. Eu falei: isso é verdade. Deus sempre surpreende, realmente. Eu falei: bom, Senhor, por que o Senhor quer que eu faça isso? O Senhor não precisa de mim. E eu, na minha cabeça, eu pensava que ele ia querer vir me consolar, falando assim: não, eu preciso de você, você é importante para mim. Me lembrar da minha identidade em Cristo. Você é valioso para mim, eu te dei todas as coisas. Mas não. Deus, ele me deu uma palavra que foi como se fosse um tapa na cara que me fez acordar. Que foi assim: eu não preciso de você. E quando ele me falou isso, eu comecei a dar risada. Falei: Senhor, o Senhor sempre surpreende mesmo. Realmente, o Senhor sempre me surpreende. Os seus pensamentos são maiores do que os meus. E quando ele me falou isso, que ele não precisava de mim, logo me veio um entendimento completo sobre também o que se trata isso, ele não precisar de mim. Quando o Espírito Santo fala com a gente, ele tem essa capacidade. Ele, por uma vírgula, se fosse no conhecimento humano, ele pode dar um texto inteiro, entendeu? Para o homem é como se fosse uma vírgula, mas para o Espírito Santo é um texto inteiro. Então, ele pode em um segundo te explicar coisas assim que a sua vida inteira você não entendeu. E aí ele me falou isso, essa frase: eu não preciso de você. E logo me veio o entendimento, e por isso eu comecei a rir confortavelmente. Eu fui confortado por isso. Por incrível que pareça, eu não me senti abatido, mas eu fui confortado por isso. Porque realmente Deus não precisa de nós. Ele não precisa de mim nem de você. Ele continua sendo Deus, independente de todas as coisas. O universo continua existindo sem mim, sem você. Ele sempre será Deus. Ele não depende de nós. Mas ele nos chama. Não porque ele precisa, não porque ele necessita, mas porque ele te ama. Ele quer você perto dele. Ele quer uma relação com você, uma relação de intimidade. E aí, você perto dele, você começa a amar ele, porque você é atraído por esse amor. Se você se entrega, você é envolvido por ele. Não tem como. Ele te envolve por completo e você é chamado cada vez para mais perto dele. E aí você começa a amar ele. E amando ele, você começa a querer agradar ele. E amando, você começa a querer fazer as coisas que ele faz. Querer olhar como ele olha. Querer pensar como ele pensa. É como se você tivesse aquele professor que teve na escola, muitos tiveram pelo menos, um professor muito legal com uma matéria muito chata. Você começa a gostar da matéria, não porque é interessante, mas porque você gosta tanto do professor, da maneira dele de falar, e como ele é simpático com vocês, que aí você acaba se atraindo pela matéria dele e começa a olhar como ele olha, começa a querer dar atenção para o que é importante para ele. E com Deus, dessa forma, você começa a amar tanto ele, porque ele te atrai com o amor dele, que você começa a dar atenção para o que é importante para ele. E foi dessa forma, assim, que Deus me mostrou, ele realmente não precisava de mim. Me bateu com essa verdade, me atravessou com essa verdade e ainda me consolou. Ele continua sendo Deus. E ele me chama não porque precisa, mas sim porque ele me ama. E aí Deus me levou para um entendimento ainda sobre o que estava se passando naquele momento. Porque, no fundo, quando eu pensei aquilo do irmão que estava explicando, era inveja. Eu queria ser maior que ele. Queria saber mais que ele. Falando assim, eu pensava, já que ele não sabe tanto, então Deus precisa de mim, porque aí eu poderia explicar. E no fundo isso é inveja, no fundo isso é orgulho. Querer
está acima da pessoa. E Deus me trouxe para um entendimento mais profundo. E é dessa maneira, irmãos. Quanto mais a gente se humilha diante de Deus, mais profundo Ele nos leva. Sabe? Eu estou aqui abrindo o meu coração para vocês, falando que se passou um erro meu, né? Não tem nada do que ser exaltado. Mas em mim, mas eu estou falando para vocês para que o nome de Deus seja glorificado. Então a gente se humilha para que Ele seja glorificado. E aí a gente se entrega. E eu falei para Ele, Senhor, tira essa inveja de mim. E admiti isso para Ele. E Ele foi aprofundando esse entendimento em mim. E Ele me disse o seguinte, que quando a gente inveja um irmão pelo que Deus deu para ele, na verdade a gente está invejando o próprio Jesus. Porque se eu queria ser maior que ele, queria ter mais entendimento que ele, eu queria que as pessoas viessem a mim para que eu levasse elas a Jesus. Para que as pessoas dependessem de mim e não dele, não do canal dele, mas do meu canal, para que as pessoas se achegassem mais a Jesus. Então, e assim seria com qualquer outro que eu encontrasse também. Eu vejo uma pessoa que tem um entendimento, então eu iria querer saber mais que ela, dando desculpas, não, mas eu sei isso, eu sei aquilo, ele não sabe. Querer me destacar acima dela para que ela dependesse de mim e não dele para se aproximar a Jesus. E se a gente continuar nesse ritmo e entrando, a gente começa a parecer o sumo sacerdote, para que as pessoas dependam de nós para se achegar a Deus. E aí a gente ocupa o lugar de Jesus, porque Ele é o sumo sacerdote. Nós dependemos dele para se achegar a Deus. Então, quando a gente inveja, quando a gente tem orgulho, a gente quer se exaltar, quer que as pessoas dependam de nós, quer que nós sejamos vistos, a gente rouba o lugar não do irmão, mas até de Deus. E aí a gente toma um lugar que não é nosso. E Deus me trouxe entendimento sobre isso também relacionando a questão das lideranças na igreja. Isso acontece muito hoje, que só algumas lideranças são tidas como certas, só algumas pessoas, alguns homens são tidos como certos, todos têm que ouvir eles e submeter a eles. Então eles tomam o lugar até de Jesus. Quando não é assim, Jesus ele quer ter um relacionamento íntimo com todos nós. E não que a gente dependa de um homem para que esse homem nos leve a Deus. O homem que nos leva a Deus é Jesus. E Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E Deus foi me trazendo para esse entendimento, me confortando, me ensinando. E aí eu voltei, e Ele me trouxe para o lugar onde eu tenho que estar, que é aos pés dEle. E eu lembrei daquela passagem também que fala assim, aquele que quiser ser grande, que seja o pequeno, aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. E a gente realmente, para ser o menor, a gente tem que estar totalmente aos pés de Jesus. Completamente, sempre se entregando a Ele. Para que Ele cresça. E Deus me trouxe mais ainda um entendimento sobre assim, como é bom que hajam outras pessoas. Como é bom, a palavra fala assim, rogue ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores, porque a seara está pronta, mas faltam trabalhadores. Glória a Deus que existem outras pessoas. Glória a Deus que existem pessoas andando em santidade, que levem a palavra de Deus, que ensinem sobre o caminho, que ensinem sobre Jesus. Glória a Deus por isso. A gente não tem que invejar, a gente tem que glorificar a Deus por isso. Uma vez Deus me falou sobre a questão de reter o manancial. Porque eu lia a palavra, conhecia, Deus me dava a revelação e eu tentava escrever tudo aquilo, tentava gravar de alguma forma tudo aquilo. E aí Deus me disse assim, você está tentando reter o manancial, porque a palavra nos garante isso, que a gente vai, se a gente bebe da água que é Jesus, da água que Ele dá, a gente vai jorrar a água da vida e vamos nos tornar um manancial. E se tornando um manancial, a gente não tem como reter a eternidade que vem através do Espírito Santo de Deus em nós. A gente vai conseguir jorrar, mas nós mesmos não conseguimos reter. Imagina, Deus revela a eternidade para o Espírito Santo dele e o Espírito Santo dele habita em você. Imagina se tudo que ele revelar para você através do Espírito Santo você tentar escrever. A gente não tem capacidade, o humano não tem capacidade de reter toda a eternidade aqui na Terra.
Não é possível fazer isso. E glória a Deus por isso. A gente precisa jorrar a vontade de Deus, jorrar a água de Deus. Agora, a gente não pode se conformar achando que assim, já que eu não posso reter, então eu não vou fazer nada. Eu não vou escrever, eu não vou falar de Deus, porque já que eu não posso ter por completo, falar completamente, ter todo o entendimento perfeito, então eu não vou fazer nada. Não. O que é perfeito, o que é eterno já está em você, se você tem o Espírito Santo. Agora, a gente não precisa reter em meios humanos isso. A gente precisa se submeter, não querer fazer ao nosso modo, mas se submeter e entregar a vontade de Deus como Ele quer, fazendo com que as pessoas cresçam. Então, não é importante a gente reter, é importante a gente jorrar o Espírito Santo através da nossa vida, para que banhe também a vida das outras pessoas, para que o amor delas em Jesus floresça, para que elas venham conhecer Cristo, para que elas venham ser salvas. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Ele criou uma nação santa. Ele fez essa promessa em Êxodo, lá no Antigo Testamento, e veio e cumpriu ela através de Jesus. Um reino de sacerdotes, uma nação santa. Glória a Deus que a gente não é incumbido sozinho dessa tarefa. Glória a Deus que existem muitas pessoas que louvam a Ele verdadeiramente, que adoram Ele em verdade e em espírito, e possam fazer a vontade de Deus também. Que Deus te abençoe.